noite a todos, sejam bem-vindos à primeira reunião pública de sexta-feira, que nós temos na quinta de manhã, de 2026. Sejam bem-vindos, vamos começar com muita alegria no coração para ouvir a palavra do nosso Mestre Jesus. E para nossa ambientação, nós temos a mensagem Problemas do Mundo, de Bezerra de Menezes, do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então vamos lá. O mundo está repleto de ouro. Quem quiser acompanhar, nós também estamos aqui na tela, tá? O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaços nos continentes, espaços nas cidades, espaços nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações, organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância e acalentar a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e, parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamamos aos problemas do mundo. Fora do Cristo não há solução. Então agora, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso amado Mestre Jesus, que está aqui conosco nos acompanhando, assim também como toda a humanidade, envolvendo todos nós, aos trabalhadores desta casa, aqueles que chegam aqui em busca de auxílio, de uma mensagem, que possam ouvir hoje nessa palestra, falando sobre a espiritualidade amiga, sobre a doutrina, sobre Jesus, que possam receber aqui o acalento que precisa, envolvendo as nossas irmãs, que vão dar o estudo dessa noite, e a todos aqueles que estão por chegar, que a espiritualidade nos acompanhe nesta noite, que assim seja, graças a Deus. Então, agora nós vamos para a parte principal da nossa reunião, que é a nossa palestra. E hoje a palestra vai ser com as nossas irmãs aqui da nossa casa. As expositoras são Leila Jussara e Rosângela Souza. O tema, nós estamos iniciando o mês da educação espírita e o tema será Vinde a mim os pequeninos. Então nós vamos convidar as nossas irmãs para a palestra dessa noite. Boa noite a todos. Que bom a gente já começar. Primeira sexta-feira do ano, né? Um projeto para a educação da alma, educação do espírito. A nossa companheira vai falar aqui um pouquinho. Antes da gente passar um vídeo introdutório,
porque vamos falar da infância, vamos falar de criança, não é, Rosângela? Com certeza. Eu já ia pegar. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar entre nós. E para dar aquele pontapé no nosso trabalho, nós vamos ver um belíssimo vídeo que fala sobre o nosso tema. Maravilhoso. Deixai cuidar dos meninos. E não dos impossíveis. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. As imagens sempre nos ajudam, mas é importante nós entendermos o contexto histórico do vídeo, que naquele período, há 2000 anos atrás, tanto as mulheres como as crianças não tinham um valor. As crianças se tornavam adultos aos 13 anos, independentes, realizavam sua independência aos 13 anos, e antes disso não eram nada. Não tinha esse negócio de proteger a infância, cuidar da infância, eles só viviam. Tanto que nas caravanas, por motivo de preservação, colocava-se as crianças na frente, olhasse um bicho, uma guerra, nas crianças, nas mulheres mais velhas, estavam sempre à frente das caravanas, ou no final, e os homens fortes ao meio. Então, vocês observam que 2 apóstolos, e um deles muito conhecido nosso, Pedro, imediatamente tratou de ir à frente para expulsar as crianças. Em vários títulos que nós lemos, tem não se aproxime, Jesus está cansado, porque Jesus era procurado por multidões, ali tem meia dúzia de gato pingado, mas não era não, e todos sequiosos da palavra, e principalmente quando ele iniciou o processo de cura, que foi mais à frente, aí mesmo é que ele era quase que perseguido, pelas pessoas procurando a cura
perguntas, consolo. E ele era sempre muito gentil e acolhedor com todos. Todos. Mas os apóstolos tinham esse cuidado de fazer uma triagem quando Jesus se punha a descansar um pouco, entre um estudo, palestra, uma conversação e outra. E nesse momento, um grupo de irmãos que nunca é citado, traz as crianças para estar com Jesus. Um grupo grande de crianças. Lembre-se, com mais de 13 anos não eram mais crianças. Para se aproximar, para estar com Jesus. E Pedro e Tiago interferem, e ele percebe e intervém. E diz: deixai vir, deixe que eu as toque. E assim inicia o processo, e você vê que ele acolhe, abraça, toca, conta histórias. E assim era enquanto o nosso querido Mestre Jesus esteve. E a principal fala com a qual nós devemos refletir e buscar entender o que essa coisa tão antiga que aconteceu há 2000 anos atrás tem a ver comigo agora, hoje. Eu, que talvez nem filho tenha, mas você tem uma criança próxima de você. Quando falamos em uma ação evangelizadora, nós falamos em pais responsáveis e até mesmo as pessoas mais próximas, professores, amigos, tios, padrinhos, madrinhas, né? Vizinhos próximos, aquele vizinho maneiro que pega as crianças para brincar, que junta tudo e leva à praia. Nós tínhamos um aqui que enchia o carro de criança até no teto, né? Deus ajudou que ele nunca foi preso, mas vinha a criança até no teto e trazia para a evangelização. E ainda traz no outro centro que ele está. E essa ação evangelizadora é a qual Jesus se refere. Deixa vir a mim. Não as impeçais. E nós impedimos? Eu nunca impedi. Vamos então analisar, né, ouvir os textos que foram trazidos, Bezerra de Menezes, e ver em que momento nós podemos estar impedindo, atrapalhando, afastando uma criança ou as crianças do nosso querido Mestre Jesus. Então, para auxiliar, né, o nosso entendimento, nós colocamos o versículo base do nosso conteúdo, que está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 19, quando Jesus percebe, como a Rosângela explicou, né, que os apóstolos estavam impedindo que as crianças se aproximassem. Eu encontrei também no Evangelho de Marcos e tem também no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então, daí dá para a gente perceber que todos esses evangelistas sentiram a necessidade de retratar esse momento de Jesus, em que ele achou muito pertinente e importante a aproximação das crianças. Pode ser que aquele vídeo que a gente viu ali seja um vídeo ilustrativo, seja uma coisa poética, né, uma arte, mas eu não tenho nenhuma dúvida da atenção que Jesus dispensava às crianças. A gente viu como ele cuidou da sogra de Pedro, como ele cuidava de tantas outras pessoas, por que ele não cuidaria das crianças? Aí, como nós estamos num templo espírita, a gente precisa embasar e trazer também textos da nossa codificação para poder mostrarmos o quanto Kardec, junto aos espíritos superiores, trouxeram para nós a importância dessa nossa fase, porque hoje nós somos adultos, mas outrora passamos pela fase infantil também. Então eu trouxe aqui duas passagens, tá? Nós estamos com uma resposta da questão 385, que eu separei aqui, que é quando
Kardec pergunta que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo. Por quê? A criança, ela passa pelo estado de infância e quando ela vai chegando na fase da adolescência, quase para a fase adulta, ela vai se modificando. Hoje em dia esse termo nem pode mais ser usado, por isso eu não vou nem repetir, né? Porque a criança fica mais rebelde, fica mais dona de si, às vezes não quer respeitar os pais, quer respeitar mais os coleguinhas. Então Kardec pergunta que mudança é essa que se opera nessa criança, nesse jovem, né? Então os espíritos dizem que só entram na vida corporal, né? Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. O que isso quer dizer? A criança nasceu, está crescendo, começa a engatinhar, eu não sei se vocês já presenciaram aquela criança que está com brinquedo, ela joga de propósito o brinquedo para que o adulto pegue e leve de volta para ela. Aí a mamãe vai lá, não faz isso, meu amorzinho, aí vai dar de volta para a criança. Ali, nesse ato que a gente acha infantil, o espírito já está demonstrando quem ele é. Ou então, quando ela está brincando com o brinquedo, e o brinquedo não corresponde ao que essa criança deseja, aí ela vai e quebra o brinquedo todinho. A gente já percebe que ali tem um espírito talvez colérico, belicoso, sem paciência. Então essas fases já é para gente, não estou dizendo para a gente ter desamor pela criança não, é para a gente perceber que a alma que nos chega, para a gente moldar, para a gente trazer ela para o seio de Deus, mostrar para ela a religiosidade. Então nessa parte da doutrina e algumas perguntas, Kardec vem versando sobre essa fase da infância e da adolescência. Um outro trecho também, que é quando ele vai falar sobre o egoísmo que a gente traz em nós. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Além disso, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Hoje, quase a gente não vê mais as crianças assistindo televisão, né, no canal aberto. Antes, o canal aberto fazia muitos, a gente fala reclames, né, os comerciais de brinquedos caríssimos. Mas no canal fechado tem muitos. Então a criança vê aquela coisa maravilhosa, aquela coisa colorida, e ela quer porque quer. E os pais, para agradarem, como a gente falava, né? Já que eu não tive, meus filhos terão. E nisso a gente vai exacerbando na criança a questão do materialismo. Meu filho tem que ter, meu filho pode ter, já que eu posso comprar. Será que com a mesma robustez, com o mesmo ímpeto que a gente tem de dar coisas para os nossos filhos, presentear os nossos netos, a gente tem o mesmo empenho em levá-los para a evangelização? Ou para o templo religioso, que nem sempre a gente está falando para os espíritas, né? A gente leva à igreja, a gente leva para o templo, a gente conversa com a criança sobre Deus, sobre Jesus. Então, se a criança diz que está meio chateada, está meio tristinha, ou ela sofre uma perseguição na escola, a mãe fala, não, você vai para a escola. Mas se está chovendo, e a criança fala, mãe, hoje eu não quero ir para a evangelização, não, está chovendo muito. Eu dormi tarde ontem, acordar cedo, ir para o centro, mãe. Só hoje. Aí a gente relaxa e deixa a criança em casa. Porque a gente acha que a educação espiritual, a educação religiosa é secundária. Quando na realidade não é. Se a gente lembrar que nós somos, né, seres espirituais, nós somos espíritos, estamos vivendo uma experiência física com aquele objetivo que ele falou ali, ó. A gente entra na vida corporal para se aperfeiçoar, para a gente evoluir, para a gente aprender. E nós responsáveis, que agora somos os adultos da questão, a gente não sabe quais são
quais são as dificuldades que esse espírito está trazendo. Um outro exemplo, a questão do alcoolismo. Às vezes, hoje eu não vejo muito, tá? Talvez porque eu não frequente mais esses ambientes de consumo de bebida alcoólica, mas eu via muito a mamãe ou o papai molhar o dedinho e dar para a criança provar, que a criança estava olhando, né? E a gente não sabe se aquele espírito ele já traz uma bagagem ou na bagagem o vício e precisa vencer a tendência do alcoolismo. E ali já desde pequenininho a gente já está apresentando para a criança o álcool, ou o fumo, ou as drogas, porque a gente sabe que algumas pessoas, alguns companheiros nossos, né, eu vivi algumas experiências nesse sentido, acham que fazer a prática na residência é mais seguro. E a gente está se enganando. A gente não está se cuidando e, consequentemente, está colocando em risco aquela encarnação recente que está chegando ali. Então, o que a gente fala aqui, não entendam mal, a gente não está querendo dar sermão, apontar o dedo, você não deve fazer isso, até porque nós, né, também erramos. Estamos aqui todos em aprendizado. Então, a gente só dá o alerta porque a espiritualidade está nos alertando. Tem um capítulo que a gente leu aqui no estudo de ontem, quinta-feira, o Espírito falava: meus irmãos, nós viemos aqui para vos alertar. Então, a espiritualidade está sempre nos alertando para que a gente possa crescer e evoluir. Então, só para a gente perceber o embasamento, que na doutrina espírita está recheado. Eu trouxe só essas duas, mas a gente pode pegar o livro Sinal Verde, vem lá André Luiz pontuando sobre isso. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz também, na psicografia de Chico Xavier, vem falando junto com o mentor dele as fases mais propícias para a criança receber esses acolhimentos, essas instruções acerca de Deus, de Jesus. Por quê? Essa criança ela vai crescer e ela vai se apresentar daquela forma ali. Provavelmente pode ser que ela não queira ouvir os pais, mas a sementinha está plantada. Quando ela cometeu um deslize, de alguma forma ela vai lembrar. E lá na evangelização tinha essa música que falava isso, isso e isso. E minha mãe sempre lembrava isso para mim. E eu posso fazer esse e esse recurso. Então, os recursos que a evangelização nos traz, a nossa companheira Rosângela vai falar aqui, no próximo slide, mas que a gente fique muito atento para avaliar se a gente está oferecendo isso para as nossas crianças, para os nossos jovens, né? O vizinho, a Rosângela citou aqui o nosso companheiro, eu conheço pessoas também que oferecem para o vizinho: vem cá, você não quer ir para a evangelização? Aí vai mostrando para a criança como é, que a criança não sabe, às vezes os pais não frequentam. Outrora aqui na nossa casa, nós tínhamos crianças que vinham sozinhas. Elas acordavam, às vezes nem o café da manhã tomavam, eram oferecidas aqui na casa, e elas chegavam aqui para a evangelização. Vamos ver aqui o próximo slide? Eu vou ler para você, tá? Tá, obrigada. Então aqui, o que oferece a evangelização espírita? O que a gente vai encontrar? O que a nossa criança vai receber quando chegar aqui na casa espírita e ter o contato com outras crianças e com as tias? A gente chama de tia, mas são adultas, tá? É só uma forma carinhosa. Primeiro tem uma ambientação. A gente canta as músicas para harmonizar o ambiente. Importante, né? É muito importante essa ambientação. Já houve época que a gente precisava pacificar as crianças. Quem lembra dessa época, né? O negócio era tão agitado que as crianças não sentavam para nos ouvir. Então a gente pacificava, fazia a ambientação, pacificava e depois íamos para a sala. Então, depois dessa ambientação, quando a gente está na sala, a gente tem contato com várias situações. Mas os evangelizandos têm descortinado o conceito espírita de Deus, percebendo-o como Pai, como Criador, discutindo as provas de sua existência e a evolução do pensamento religioso. Eu não vou explicar não, porque a Rosângela vai explicar. Mas quem tem uma herança católica, né, a gente sabe que a gente aprendeu de outras eras que Deus punia. A doutrina espírita vem com uma outra proposta de Deus, o Deus bom,
que Jesus fala, né? Bom, só Deus o é, amoroso, que não nos julga. Quem julga a nós mesmos somos nós através da nossa própria consciência. Então, não é que Deus muda, é o mesmo Deus, só que com uma nova perspectiva. Um conceito espírita. Isso. Aprendem acerca da prece, sua prática e benefícios. Quando estiver turbulento, ela saber fazer a prece dela. Estudam a vida de Jesus e seus ensinamentos. Todos os postulados da doutrina espírita, que são os princípios básicos da doutrina, a sua história, os personagens ilustres. A gente fala sobre Kardec, Bezerra de Menezes, Alta de Souza, Anália Franco, tantos outros que vieram a contribuir com a nossa doutrina. Trazendo para a nossa prática diária, temos temas relacionados à conduta espírita e à vivência evangélica frente a esses conhecimentos. Então, vamos supor, aconteceu como houve uma certa situação de atentado numa comunidade. As crianças estão comentando sobre aquilo. Então, a gente vai trazer aquele tema à luz da doutrina espírita, sem apontar dedos, sem fazer muitas cogitações, mas apresentando para elas o que pode vir a acarretar aquilo ali. O que é o resgate. Então, na evangelização, as crianças, e às vezes dão um baile na gente, tá? Tem crianças que a gente olha assim, nossa, que espírito que está habitando esse corpinho. A gente fica até meio assustado. Pode falar. Obrigada, querida. Boa noite, né? Porque vocês viram isso? Vocês viram. Então, é importante nós entendermos que a religião que os pais participam deve ser oferecida a seus filhos. A Leila já passou aqui a vários, os nomes são diferentes, né? Catequese, escolinha bíblica, aqui é evangelização espírita. E a evangelização espírita apresenta às nossas crianças e jovens os conceitos espíritas, a base espírita, né? Os ensinamentos e os postulados espíritas. A base espírita está nos conceitos, né, de pedir ajuda a ela, que eu esqueço às vezes, mas, né, no conhecimento de Deus, né, no Criador, nesse Deus Criador generoso, bondoso, que nos cuida o tempo todo, cuidadoso com a sua criação, com tudo o que faz, né? A imortalidade da alma. A imortalidade, que é o conceito espírita que mais nos consola. Uma evangelizadora nossa, a mãe dela desencarnou. E elas tinham bastante intimidade, todos os dias se viam. E no finalzinho do dia ou da tarde, uma falava para a outra, te amo, a outra, eu te amo também. Era um tratamento comum delas. E um dia a mãe desencarnou, foi um dia bastante atribulado para as duas, e essa evangelizadora não lembrava se havia declarado a mãe, mãe eu te amo, se havia fechado o dia com essa frase tradicional entre elas. E a criança, né, o filho dessa evangelizadora, com 2 filhos, ela falou alto assim, né, pensou alto. Não lembro se eu disse eu te amo para minha mãe ontem. Ontem não, no dia que ela se foi, eu não lembro. Aí ele estava no videogame, parou e falou assim, fala agora, você não sabe que ela está viva? Então, muitas vezes, essa criança tinha uma média de 6 para 7 anos. Ela era uma criança que não prestava atenção na aula, hora nenhuma. Ou dormia, ou subia pelas paredes, né, e transitava de um lustre para o outro, mas que chegava em casa, contava a aula de evangelização todas as histórias. Ela absorvia do outro jeito aí que os pedagogos explicam para nós agora. Mas essa questão da doutrina espírita, a consoladora, né, de que somos espíritos imortais, que não morremos, a reencarnação,
né? Pluralidade das existências. Da pluralidade das existências, da existência de Deus, desse Deus. Tem mais uma que eu estou esquecendo. Pluralidade dos mundos habitados. Ah, essa. É tudo aqui essa no roteiro, tá, gente? Tudo no roteiro. Tudo no roteiro. Essa eu esqueço de assim, outro também. E a comunicabilidade com os espíritos, como a criancinha falou, né? Pela prece, você, ó, se liga. Que alguns pais, né, têm um pouco de receio que venha a ser a mediunidade. Mas a mediunidade nada mais é que uma coisa naturalíssima em nós. Eu, quando criança, fui médium, porque eu conversava com quem nunca, como os jovens falam, quem nunca conversou com o seu Amigo invisível. Amigo invisível. Quem nunca? E quando nós estudamos a doutrina espírita e ouvimos as histórias de Chico Xavier, de Divaldo, né? Divaldo foi acompanhado por um amigo que cresceu com ele, um amigo invisível que tinha a mesma idade dele e ia crescendo juntos. Né? E era uma criança indígena, um jovem indígena que depois se despediu dele e falou: olha, agora nós vamos seguir sozinhos, você vai ter outros companheiros. Se despediu e foi. Mas todos nós temos. Com quem a minha sobrinha, a mãe dela perguntava, ela estava: você fala sozinha, fulana? Não. E para quem você está dando aula? Para 20 crianças. Ela enchia o quarto e estava dando aulinha para 20 crianças. Nada mais é do que seres invisíveis, né? Irmãos invisíveis, que estão ali coabitando com nossas crianças, no bem. Não é nada assustador, é natural. E com o tempo passa. Então é essa naturalidade da mediunidade que o Espiritismo trabalha, né? Faz parte do nosso contexto de uma forma natural, não colocando criancinha de 3 anos na mesa mediúnica para dar comunicação mediúnica. Mas alguns pais chegam até nós com essa preocupação de sabermos que a Casa Espírita oferece a base doutrinária. Pegando um adendo no que a Rosângela está falando, não sei se vocês conhecem a senhora Deusa Nogueira. Ela tem um programa na Rádio Rio de Janeiro, e ela tem vários, né? Mas ela fala sobre a mediunidade. E um desses programas, na parte da manhã, ela contou de um casal que não era espírita. E esse casal tinha uma criança, é um casal de classe média normal, né? Não eram ricos, mas também não passavam necessidade. E a criança só dormia. Eles levaram a vários especialistas, neurologistas, e ninguém descobriu o que a menina tem. Ela era saudável. Aí alguém indicou: vai na Casa Espírita, vai no Leão Denis, Beto Ribeiro e tal. E ela foi pedir uma orientação. A espiritualidade avaliou a situação e perceberam que a menina fugia no sono. Ela esse espírito preferia passar mais tempo no plano espiritual, porque no plano físico ela sabia que ela ia falir. Por quê? Os pais a estavam encharcando de bens materiais, de muitas coisas materiais, e ela sabia que era ali que ela tinha que trabalhar. Só que os pais, como a gente falou, não foi por mal, né? Eu quero dar ao meu filho, à minha filha, tudo aquilo que eu não tive. Só que esse tudo é como a gente viu no texto, né? Que o mundo está encharcado, né, de ouro, de espaço, mas está faltando Cristo, está faltando Jesus. Então, a partir dessa orientação, os pais modificaram seu comportamento com a filha. Não sei se eles passaram a ser espíritas, né? Mas tiveram uma outra visão. Procuraram tratar a parte moral da criança ao invés da parte material. Nós temos aqui uma outra obra espírita. Esse livro se chama Terapêutica de Emergência. A Rosângela vai explicar, eu vou só falar sobre o livro, né? Porque a gente a gente acaba
atropelando a fala uma da outra. Então, nesse livro, ele tem são vários autores e tem vários capítulos, mas só o capítulo que é pertinente ao nosso estudo de hoje é o capítulo 4, que fala da evangelização, que é um desafio de urgência. Eu vou ler e a Rosângela vai comentar 2 trechos desse livro. A criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. É comum também no nosso trabalho de evangelização algumas pessoas falarem: não, mas eu não sei, meu filho cresceu aqui dentro do centro, mas não se tornou espírita, não faz palestra, mal aparece na casa uma vez ou outra no evento aí. Mas a verdade é que o trabalho de evangelização não visa transformar os nossos filhos em expositores, dirigentes. Não é isso. Isso é lucro para nós. Ah, como eu gostaria que um dos meus, eu tenho 2, fosse um trabalhador da casa espírita. Mas o objetivo da evangelização é trabalhar a criança com todo o material de sentimento, de estudos, tudo isso que oferecemos a eles, para que eles tornem-se homens de bem, para que eles tenham dentro de si o sentimento de amor desenvolvido. Lê para mim: o jovem torna-se digno, transformando-se em cidadão do amor. Cidadão do amor. Com expressiva bagagem de luz para toda a vida, mesmo que transitando em trevas exteriores. Vou pegar esse finalzinho, né, pegando o gancho de que nem sempre a criança que ficou, né, lá na evangelização de bebê, que algumas casas oferecem, até o finalzinho dos jovens já virando para o EJA. Nem sempre se tornam, nem sempre passam para o EJA. Mas todo o material que eles recebem, através da palavra ação evangelizadora, lembrando que nós evangelizadores ficamos com as crianças 1h30 por semana. Os pais, os avós e a escola e todos os outros contextos, horas e horas e horas, com o qual os pais têm o dever de estar atento, o que é que seu filho está ouvindo, o que é que seu filho está vendo, de que o grupo de amigos deles, o que fazem, né? Qual é a linha de raciocínio com a qual eles estão se associando, se inspirando no restante da semana, para o crescimento pessoal deles. Mas vamos dizer que com tudo isso, família evangelizadora, casa espírita evangelizadora, esse jovem robusto na fé, ele pode ser tomado, né, por trevas exteriores. São aqueles problemas que a gente vai ter que enfrentar, né? E um irmão nosso, de família católica cristã, católico, que vai toda semana, esqueci. Chama praticante. Obrigada. Uma família praticante, né? Uma católica praticante, criou seu filho nesse contexto. Ele participou da evangelização católica, ele se tornou um jovem, coroinha, aquelas coisas, e até chegou a estudar para padre. Mas em algum momento da vida, em algum momento, as trevas o alcançaram e ele se distanciou de Deus, se distanciou muito, né? E foi parar, teve contato com as drogas, conheceu, se perdeu, se afastou de Deus,
da família, do amor, de tudo. Foi parar, palavras dele, na Cracolândia, em São Paulo, num estado tão crítico que os craqueiros não suportavam ele. Batiam nele, davam surras nele, dele ir hospitalizado e voltar e usar doses maiores, porque ele, no fim, ele já queria morrer. Perdeu todos os dentes, cabelo, fraqueza, não se alimentava, porque tudo e qualquer coisa que ele conseguisse era somente para usar drogas. Mas lembra que está escrito aqui? E no início, onde Jesus fala, deixa vir a mim, deixa que eu a toque. Uma criança, um jovem, tocado pelo nosso Mestre Jesus, não se perde. Não há garantias nenhuma de que ele vai ser rebelde, que ele vai, sei lá, se pintar todo, se tatuar todo, arrancar os cabelos, usar chifre. Ai, meu filho se perdeu, não adiantou nada. Eu acordar às 7 para evangelizar. Adiantou. Ele aprendeu a prece. Vai vir daqui a pouco. Ele aprendeu, ele conheceu Jesus. E esse jovem, ele fala, eu tinha Jesus. Eu não sei dizer a vocês se era naquele momento da droga, né, das visões, eu via Jesus. Eu só tinha ele para conversar. E eu sentia. E nos momentos de desespero, eu pedia para ele, deixa eu morrer. Eu vou usar agora e eu quero morrer. E Jesus, no delírio dele, ou não temos como afirmar, sinalizava que não. E se aproximava dele e sentava. Assim ele disse. E nas maiores crises, onde ele desejava ardentemente morrer, ele sentia a presença de Jesus, o seu único amigo, o único a quem ele falava, e ele falava todos os dias dos problemas dele. É hoje que eu vou morrer, vão me arrebentar. É isso aí, Jesus, vou para mais uma. Falava. Só ficou Jesus na vida dele. E um dia, olha a ação evangelizadora, não estamos falando sobre isso, uma senhora passou por ele. E ele pediu dinheiro. E ela falou, eu poderia te dar, mas você sabe o que você vai fazer. Eu sei o que você vai fazer e você sabe o que você vai fazer e eu não posso. Eu tenho aqui um resto de biscoito e eu vou te dar. E eu tenho aqui um livro. Ele estudava muito, gostava de ler, lia qualquer coisa, jornal velho, revista. Eles enrolam as drogas também em papel. E antes de enrolar a droga, ele lia. E aí ela falou, eu vou te dar um livro. E esse livro vai salvar a sua vida. Era a Bíblia. E ele pegou e o primeiro pensamento dele foi rasgar a página e usar para enrolar a droga. Mas ele não fez isso, ele decidiu ler. Começou a ler. E ele relembrou textos. Salmo. Ele relembrou as coisas que ele já havia passado de bom, de acolhedor, de amigos, de alegria verdadeira, de acolhimento, que a religião proporciona, que os estudos proporcionam, que nós nos encontramos. É uma grande festa com as crianças. E eles falam de tudo, sobre tudo. E isso faz parte. E essa lembrança fez ele ler e reler. Ah, mas ele usou, continuou usando, mas foi diminuindo. E esse livro ele não rasgou, ele não queimou. E com esse livro ele procurou ajuda. E com esse livro ele foi ajudado. Porque só consegue quando a pessoa quer. Quem aqui tem estudos sobre isso sabe. Que só sai quando realmente quer sair, que é um esforço sobre-humano. Mas ele tinha um amigo no qual ele confiava e que dizia, eu estou aqui contigo. Estive no pior e não é agora que eu vou te largar. Nunca se afasta desde que conheça quem te evangelizou,
Quem te ensinou o Pai Nosso? Você já ensinou o Pai Nosso a alguém? Alguma criança? Algum jovem? Você já acalmou o sono difícil de uma criança falando, vem orar comigo? Nós espíritas oramos da nossa mente, mas o Pai Nosso é de todas. Você já ensinou alguma criança? A ação evangelizadora pertence a todos nós. O dever, Kardec perguntou aos espíritos se os pais têm o dever de educar os filhos e proporcionar tudo que proporcionamos. Aí a resposta foi, não tem dever não. Dever, a palavra é maior, muito maior. Os pais têm a missão. Os primeiros missionários da vida de uma criança são os pais e sua rede de apoio, e a rede de a rede, e aquele professor, aquela professora, aquele carinho. Evangelizar não é falar, Jesus cura tudo, Jesus vai te curar. Evangelizar é, para de brigar pela maçã, dá essa maçã comigo que eu te dou outra. Eu divido com você. Vamos ser amigos, vamos dividir juntos. Isso é uma ação evangelizadora. Não é esse aqui, amiga. Tem pouco a ver com isso também. Ó. Quem está falando com a gente é a Amélia Rodrigues. Ó. Continuando o que a gente leu antes. A investigação científica e a cultura se divorciaram de Deus, conseguindo admiráveis resultados externos que redundaram em tremendo esvaziamento dos sentimentos, que é o oposto daquele que estaria recheado de amor, né? Com raras exceções, ela não está dizendo que todos que buscam o intelecto são fadados a se afastar de Deus. Com raras exceções, a criatura enriquecida pelo intelecto chafurda no abismo da revolta e se alucina, atirando-se à loucura irreversível ou ao suicídio infeliz, quando não se deixa intoxicar pelos vapores da indiferença, mumificando-se na frieza para com as emoções superiores, matando a esperança e o amor. Isto porque tem feito falta Jesus no coração e na mente dos indivíduos, como você estava falando. Há um livro que fala, você tem fome de quê? A criança e o jovem, a frase é, a criança e o jovem reclamam a direção do bem. Me desculpem, eu não lembro quem falou, lembrei agora. Mas a criança, ela busca o apoio à religião. Muitas crianças já chegaram até nós, como ela falou, acordam sozinha, levantavam sozinha, atravessavam o outro lado daqui, que é por baixo do trem, né, da linha do trem. Chegavam muito cedo porque não tinham noção de hora, ou chegavam atrasados porque não tinham noção. Era só, o sol clareava, elas saíam da cama e vinham, né, buscar o café aqui. Outro tanto vem com os pais. Mas a reflexão que Jesus nos trouxe, e por isso nós é o tema da nossa palestra, é o tema da importância da evangelização no coração da criança, é se nós estamos sendo aquele grupo, primeiro grupo que começa trazendo as crianças para Jesus, e que também foram impedidos, que Pedro, gente, não se mete com Pedro não, com a cabeça quente ele arrancava a tua orelha com a espada, ninguém se metia com Pedro, e ele ainda chamou Tiago, que era um intelectual danado. Então, assim como os apóstolos tentaram impedir aquele grupo de adultos de trazer as crianças, nós precisamos, né, estar atentos se nós nunca dissemos, mas hoje é domingo, ele está cansado, estudou a semana toda. Ou como o Bezerra de Menezes pontuou, mas essa semana ele teve inglês, balé, jazz, faz alguma coisa, isso e aquilo, e uma agenda que nem Jesus
com todo o seu poder mediúnico aguentaria. Ele cansava, ele pausava para descansar. E muitas de nossas crianças não têm. Aí chega no dia que normalmente é sábado, em algumas casas espíritas, ou domingo, a parte da manhã em outras. Em algumas casas é concomitante com a palestra, né, concomitante, e assim vai. Ah, mas está cansado. Aí eu estou sendo quem ajuda ou quem impede? Aí vem aquela avó que tem que respeitar a vontade dos pais, que vai lá para a sua igreja, né, que nós estamos falando da evangelização espírita, mas da presença de Jesus, né, e de Deus na vida das crianças, Ah, eu vou levar seu fulaninho para a igreja hoje, posso? Ah, hoje nós vamos para a praia. Ah, hoje ele está dormindo pesado. Ah, hoje... Então nós precisamos refletir que papel nós estamos exercendo. É reflexão. Como ela disse, ela não aponta o dedo, ela não julga. Mas nós precisamos refletir o nosso papel. Nós não podemos atropelar os deveres e a missão dos pais. Lembra o exemplo de quem? Da Deusa Nogueira? Da Deusa. Ela citou os pais. Porque há encarnações, não são todas, mas há encarnações em que a criança, né, enquanto espírito, lá no plano espiritual, é tudo combinadinho, gente. Olha, os pais vêm na frente, têm a perfeita noção, combinam, olha, eu me perdi, foi na cobiça, tudo que eu tinha, eu queria mais. E aí a aproximação com a religião, com Jesus, com a caridade, que norteia as religiões, os trabalhos de caridade, de visita ao doente, eu vou estar vacinada, eu vou estar me vacinando, porque há uma hora em que nós não comandamos mais a vontade de nossos filhos, sobrinhos, né? E aí eles estão por si. A gente trouxe um segundo vídeo, que é para ilustrar a riqueza que é quando uma criança participa de algum trabalho na evangelização. É um trabalho bem simples. A gente viveu agora, né, bem fresquinho, a experiência, o espírito natalino. E eles, esse grupo, que não é espírita, eles pegaram trechos de um filme representando o nascimento do menino Jesus e colocou crianças fazendo essa representação. Tentem prestar atenção nas expressões das crianças. Um vai dar para um adulto para ele narrar, e o outro, e outras crianças vão narrando também. Deixa eu botar aqui, para a gente ver. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Obrigado. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Todos devem se alistar. E subiu também José, da Galiléia para a cidade de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Adonai, holy, Ora, haviam pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, e será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E foram apressadamente, e acharam Maria e José,
e o menino deitado na manjedoura. E eis que estrelas se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E eis que os magos vieram do Oriente. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito. E ao entrarem na casa, prostrando-se, o adoraram, e ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Evangelização é isso, gente. Quem fica com as crianças tem uma satisfação imensa. A gente fica feliz quando os pais trazem o retorno para nós, quando contam o que as crianças comentam, né? A gente fica satisfeito, a gente sabe que o trabalho não é para agora. Como a Rosângela falou, pode ser que aquele jovem, aquela criança, nem seja um trabalhador da doutrina espírita, mas ele precisa ser um homem de bem, ético. E a nossa sociedade precisa de pessoas assim. E a responsabilidade é nossa. Não era o que eu ia falar aqui agora, mas me veio a vontade de falar. Nós estamos percebendo em todas as casas espíritas, em muitas, todas é muita gente, né? Em muitas casas espíritas, o esvaziamento da evangelização infantil e, consequentemente, da mocidade. A mocidade a gente entende porque são jovens que vêm por si próprios, mas a infância são os pais que precisam trazer, são os responsáveis que precisam trazer. E a nossa sociedade precisa dessas crianças amadurecidas, para que elas não tenham tanto problema de saúde mental como nós estamos vendo, para que a gente não comprove as estatísticas da medicina que diz que o maior mal do século será a depressão. Que a gente possa contribuir com Jesus, né? Porque quando a gente entrega para a criança as palavras de Jesus, quando a gente apresenta essa criança para Deus, não é por nós que está fazendo, está fazendo por ela, por toda uma sociedade. E só para finalizar aqui, que a nossa companheira já está aqui diante de nós, eu vou pular esse aqui, mas não, esse aqui é importantíssimo, porque a Amélia Rodrigues, ela cita também o trecho do Evangelho. E ela diz que a infância é o período em que melhor se aprende, enquanto na adolescência se apreende. É quando você detém aquele conhecimento e você, com seu livre-arbítrio, vai decidir se usa ou não usa. Mesmo que não use, como o exemplo que a companheira deu aqui, no futuro ele vai lembrar que ele fez uma escolha ruim, mas ele ainda tem chance de fazer uma ótima escolha no futuro. E ela diz: deixai que venham a mim as criancinhas, solicitou Jesus. Tomemos dessa argila plástica, ainda não comprometida pelos erros atuais, e modelemos com as mãos do amor o homem integral do porvir. Hoje é criança, amanhã será um adulto. E para finalizarmos, coloquei algumas imagens aqui e um texto de João, quando ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Como a Rosângela falou, né? A gente tem o conhecimento, sabe das orientações, mas será que está amando o Cristo mesmo? Será que está fazendo o que a gente se comprometeu a fazer? Estar diante dele e apresentar para as nossas crianças, os nossos jovens, o Mestre Jesus? Quem anda com Jesus não anda em trevas. Por mais que as vicissitudes cheguem, ele vai saber com força, com coragem, vencer aquela dificuldade. O fato de nós reencarnarmos e estarmos diante da evangelização não quer dizer que não teremos problemas. Teremos, mas passaremos por esses problemas com mais força. Nós agradecemos o carinho dos nossos amigos, de todos que aqui estão, e que possamos, né, lembrar que essa ação evangelizadora
pertence a todos nós, porque todos nós aspiramos por uma sociedade que Bezerra de Menezes diz que ainda não é a ideal, mas que nós idealizamos. Nós desejamos o bem. Anteontem nós dissemos, né, quero paz, quero alegria, quero amor, quero prosperidade. Que a prosperidade seja a bondade, a presença de Jesus no nosso lar, e que seja tudo isso trazido por nós, ofertado por nós, dividido, porque, como acabou ali, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais mandamentos? O que ele falou? O que ele nos pediu? Você sabe? Seu filho sabe? Sua neta, seu neto, seu sobrinho? Refletamos. Agradecemos as nossas irmãs pela mensagem da noite. Deu vontade até de participar da evangelização. Vocês não sentiram, não? Eu senti. Evangelização infantil. Para convidar. Mas eu quero ficar com os evangelizandos. Não, eu quero evangelizar, não. Eu quero ser evangelizada. Agradecemos as irmãs e agora nós chegamos ao momento final da nossa reunião, onde nós teremos a prece. E agora nós vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, porque estamos aqui iniciando mais um ano, que seja um ano de paz, de amor, que possamos colocar em prática aquilo que ouvimos nessa noite, levar para os nossos lares, pedindo a Jesus, coordenador desse planeta, que envolva toda a humanidade, para um ano com muita tranquilidade de 2026, onde a humanidade possa sentir todo o seu amor e possa caminhar contigo, Jesus. Como disse a irmã, quem caminha contigo não anda em trevas. Então nós agradecemos e pedimos que esse amor nos acompanhe para nossos lares, para nosso final de semana, que possamos emanar para aqueles que nos acompanham todo esse amor que sentimos nessa noite. Te agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos, um bom final de semana. Vamos nos encontrar aqui novamente na próxima sexta-feira para mais uma reunião pública.